O despertar e a última reencarnação. Rumi, um dia escreveu: é assim que um ser humano pode mudar. Há um verme viciado em comer folhas de uva. De repente, ele acorda. Chame isso de graça, o que quer que seja, algo desperta, e ele já não é mais um verme. Ele é a vinha inteira, e o pomar também, o fruto, os troncos, uma sabedoria e felicidade crescentes, que não precisa mais devorar. Uma vez que aceitamos a natureza da existência de nossa alma, algumas questões importantes são levantadas. Qual é o propósito da reencarnação? Em que direção nossa alma está evoluindo? E à medida que amadurecemos na idade da alma, porque sentimos uma necessidade crescente de voltar para casa? O que é reencarnação? O primeiro aspecto que deve ser entendido é que reencarnação é uma palavra que incorpora muitas ideologias diferentes. Culturas antigas em todo o mundo acreditaram na reencarnação desde o início dos tempos, e alguns sistemas religiosos importantes incorporaram a ideia em seus ensinamentos, por exemplo, jainismo, budismo e hinduísmo. A reencarnação de um eu individual só é possível na medida em que você acredita que seu senso de eu, seu ego, é real. Duas identidades que estão habitando em dois corpos físicos diferentes no presente ou no passado serão duas personalidades muito distintas. Nossas personalidades são, em grande medida, determinadas por nosso condicionamento ambiental e genética física. Traços como introversão, ou ser uma pessoa altamente sensível, por exemplo, são determinados por nossa biologia física, enquanto traços como timidez, autoestima, ideologias e neuroticismo são o resultado de condicionamento psicológico ambiental. Na verdade, o eu é um fenômeno em transição e em constante mudança. Podemos facilmente provar isso conversando com um amigo que não vemos há 30 anos. Você e seu amigo não serão mais a mesma pessoa que eram no passado. Eu é um fenômeno em transição e em constante mudança. Embora nossas identidades e sentidos estão em constante mudança, não é algo que permanece o mesmo. Existe algo dentro de nós que é constante e contínuo, e isso é pura consciência. É essa consciência muito pura, que atua como experimentador e observador da vida, e é essa consciência pura, que podemos chamar de nossa alma. Esse entendimento da reencarnação se assemelha muito ao da ideia budista, de que a continuidade avança, mas o indivíduo desaparece. Mas como pode uma religião como o budismo, que não acredita na alma, acreditar na reencarnação? Acredito que a resposta é que isso acontece para nos impedir de criar uma identificação do ego com nossas almas. A ideia budista da alma pode ser comparada à seguinte analogia: você acende uma vela à noite e a deixa durante a noite. Quando for apagá-la de manhã, você pode dizer que é a mesma chama que você acendeu na noite anterior. Não é a mesma chama, mas de alguma forma está conectada. Desta forma, o budismo entende a nossa alma como uma energia, ou uma chama sempre ardente. No entanto, para evitar a identificação com ela, eles não se referiram a ela como uma alma. À medida que amadurecemos na idade da alma, passamos a compreender a sabedoria desse ensinamento budista. O momento em que você começa a se identificar com identidades de vidas passadas ou presentes, é o momento em que você começa a criar uma divisão entre você e o mundo ao seu redor, e é isso que é a raiz de toda a desarmonia no mundo. Por que reencarnamos? Então, se não somos a mesma pessoa que está reencarnando continuamente, por que muitas pessoas têm memórias dessas vidas passadas? A psicologia junguiana fez um trabalho maravilhoso ao explorar a existência do inconsciente coletivo, um conceito no qual Jung acreditava que as memórias individuais residiam em vidas passadas. Além da nossa consciência imediata, que é de natureza totalmente pessoal, e que acreditamos ser a única psique empírica, mesmo que incluamos o inconsciente pessoal como um apêndice, existe um segundo sistema psíquico de caráter coletivo, universal, e natureza impessoal que é idêntica em todos os indivíduos. Este inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Consiste em formas pré-existentes, os arquétipos, que só podem se tornar conscientes secundariamente, e que dão forma definida a certos conteúdos psíquicos. Freud se referiu a essas sobras kármicas como resquícios arcaicos, ou fragmentos mentais cuja presença não pode ser explicada por nada na vida do indivíduo, mas antes parecem ser formas primitivas, inatas e herdadas da mente humana.
O avô da psicologia William James também compartilhou sua perspectiva, afirmando: à medida que nosso ser espiritual é amplificado aqui na Terra, e à medida que crescemos em idade e experiência, tornamo-nos mais conscientes deste mundo mais vasto ao nosso redor, e quando morremos, é apenas para entrar em uma capacidade ampliada. Essencialmente, o inconsciente coletivo é formado por um conjunto de memórias que alguns indivíduos, por meio da purificação da consciência, ou da evolução das idades de suas almas, acessaram, sendo capazes de lembrar eventos da vida de uma pessoa por centenas, e às vezes milhares, de anos atrás. Memórias passadas nos servem em nossas jornadas de autoexploração como formas de aprender e crescer. A ideia é que, à medida que crescemos em maturidade de alma, as almas que aplicaram energia da alma, suficiente em suas vidas, serão capazes de se lembrar dos padrões de comportamento tolo e destrutivo repetidos no passado para corrigir, aprender e seguir em frente. Por exemplo, em uma vida passada, podemos ter sido pobres e passado toda a nossa vida em busca de dinheiro, mas, uma vez que alcançamos riquezas, percebemos o quão vazio a busca nos deixou, e como tudo isso era inútil. A lembrança disso pode nos impedir de cometer o mesmo erro em nossa vida presente, e é exatamente isso que a roda da vida budista ilustra. Enquanto continuarmos morrendo sentindo-nos insatisfeitos com esta vida, enquanto continuarmos morrendo carregando nossos desejos e expectativas superficiais, que criam miséria e sofrimento para nós e para os outros, e enquanto continuarmos a nos identificar com nossos falsos sentidos de eu, continuaremos a retornar a este mundo até alcançarmos a realização. Nossa reencarnação é um processo necessário de refinar nossa alma, de nos libertar da insatisfação e de nos ajudar a saciar nossa sede espiritual. Por que sentimos que precisamos voltar para casa? É durante este processo de evolução da nossa alma que amadurecemos e começamos a nos sentir estranhos e isolados neste mundo. De repente, tudo parece plano, árido, e lutamos imensamente para nos relacionarmos com outras pessoas. É quando desenvolvemos o desejo profundo de retornar ao nosso verdadeiro lar, a nossa divindade ou útero consciente, o lugar onde sentimos que pertencemos, e onde finalmente nos sentimos inteiros novamente. À primeira vista, pode parecer uma experiência terrível, passar pelas provações que passamos nesta vida, e isso é frequentemente referido como a noite escura da alma. Mas quando começamos a crescer espiritualmente, começamos a entender que o despertar não é ter experiências felizes, mas servir a uma causa muito mais elevada e profunda. O crescimento coletivo da raça humana. Isso é algo de que nós, como indivíduos, nunca podemos estar separados. A última reencarnação é aquela em que despertamos, onde unimos os opostos, onde transcendemos a separação e a dualidade e nos tornamos inteiros para nos tornarmos verdadeiramente responsáveis. A alma desperta é a etapa final, a progressão da alma velha, que passou por um imenso trabalho espiritual. É impossível despertar completamente de uma vez, devemos primeiro começar a despertar por breves momentos, daí a necessidade de serem almas velhas. Despertar só é possível para aqueles que o buscam e desejam, para aqueles que estão dispostos a lutar consigo mesmos e trabalhar sobre si mesmos e desenvolver sua autenticidade por muito tempo para alcançá-la. A maioria das pessoas dirá que são espirituais, e que meditam ou fazem yoga de vez em quando, mas como Buda disse, você deve querer se libertar de dukkha, sofrimento, como se seu cabelo estivesse em chamas. A maioria das idades da alma não terá um desejo tão forte, e não estará pronta para morrer a fim de encontrar a verdade. E isso é o que uma alma desperta é, sua falsa identidade morreu, este é o conceito budista de estar no mundo, mas não ser dele. Elas abriram a porta final, elas viram através da ilusão do mundo, e uma unidade foi revelada, que abrange todos os seres e transcende todas as fronteiras. Místicos em todos os sistemas religiosos em todas as culturas, e em todas as épocas, relataram que esta é a verdade mais elevada. Jesus, outra alma desperta, ensinaria isso como bem-aventurados os pobres de espírito, um vazio que resulta da libertação de todos os obstáculos e amarras do passado. Na verdade, assim como o inconsciente funciona em uma escala coletiva, também o despertar ocorre em ondas de consciência coletiva.
Algumas almas despertas que eram contemporâneas podiam ser encontradas na Índia, como Gautama Buda, Mahavira, Makali Gosala, Ajita Kesakambali, que estavam espalhando a mesma mensagem, enquanto na China havia Confúcio, Lao Tzu, Mencius, Chuang Tzu, Lie Tzu e na Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito e Pitágoras, todos contribuintes. Uma das declarações mais reconfortantes já feitas por Sócrates foi: nenhum mal pode acontecer a um homem bom nesta vida ou na próxima. É por isso que nosso trabalho é encorajar e apoiar a evolução da alma, ensinar a energia da alma e aplicá-la em nossas jornadas coletivas de autodomínio. Gratidão. Namastê.